Boa noite a você, meu querido eleitor. Segunda-feira, 7h30, ou melhor, 7h42. Estamos juntos em mais um programa Papo de Política. Como você pode perceber, a estrutura está diferente aqui, mas eu já vou te explicar do que se trata essa estrutura diferente no nosso programa. Mas antes, eu não poderia deixar de lembrar daqueles que estão conosco a todo tempo, os nossos colaboradores. E, para iniciar esse momento, eu não posso deixar de falar dela, do Espaço Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência, ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. O Espaço Natália Coutinho fica na rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, número 25, na Cidade Nova, na sala 103, próximo ao Mercado do Liseu, com o telefone 22 98817-6801. Esse telefone, ele é o WhatsApp da Natália. E você vai entrar em contato com ela nesse WhatsApp, justamente para você estar marcando, né, assim, as suas fotos, a sua sessão maravilhosa entre família, entre amigos, né? Aquilo que você quer perpetuar e deixar para sempre na sua vida. E eu também gostaria de deixar para você aqui o Instagram da Natália Coutinho. Por que o Instagram? Porque lá você vai conferir o trabalho que ela já tem feito até agora. Todos os trabalhos que a Natália fez, ela tem postado lá justamente, né, para você ir lá e perceber tudo de alta qualidade, de alta resolução para você. Então, o Instagram dela, dá um pulinho lá e confere. Natália Coutinho Fotografia. E mais uma vez, anota o telefone dela aí, 22 98817-6801. E eu tenho certeza que você não irá se arrepender, marcando assim a sua sessão de amor, sua sessão de fotos para eternizar isso aí na sua vida, na sua família. Tá joia? E, mais uma vez, eu queria trazer aqui para você também. Espera aí, R$ 99,90 em um curso de inglês e espanhol? Eu acho que eu li alguma coisa errada. Espera aí. Claro que não. Com certeza é R$ 99,90 e você só encontra essa promoção no melhor curso de idiomas da nossa região. E é lógico que eu estou falando do SES, com ambiente familiar, espaço amplo, sede própria. Temos os professores altamente qualificados para um melhor desempenho e um desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Inglês e espanhol para crianças a partir de 4 anos de idade. Você, papai e mamãe, que tem seus filhos que já completaram 4 anos de idade, já tem uma turminha especializada para eles lá no SES. Então, procure lá. Creio que você não vai se arrepender, né? Seu filho já dando as primeiras palavras em inglês, você vendo isso, todo orgulhoso do seu filho. Não perca essa oportunidade não, hein? Campanha promocional, R$ 99,90. Em Itaperuna você não acha. Aqui na nossa cidade, por R$ 99,90, acha não. Pode procurar, e se tiver, manda no direct do Papo de Política ali que a gente vai cobrir isso aí, mas não acha. Não acha. Material a preço de custo, e se você for pelo podcast aqui, se você chegar lá no colégio e falar, eu vim pelo podcast Papo de Política, a matrícula deixa por minha conta. Eu estou puxando a responsabilidade, hein? A matrícula está isenta, é por conta do Papo de Política, hein? Tá joia? Dá um pulinho lá, fala na secretaria do colégio, do curso lá, que é por conta do Papo de Política, e você já vai estar isento
da taxa de matrícula, bem localizado, né? Na rua Lício de Castro Pereira, 109 no centro. Para você que não sabe, na Rua da Pipoca, aquela pipoca famosa no centro ali, antigo fórum. Isso, você já localizou lá. Lício de Castro, 109. E o telefone, que é o Instagram também, 99803 4080. 99803 4080. E as redes sociais são Facebook e Instagram, SES.Itaperuna. 99,90. Em outro lugar você não acha, não. Tá joia? Seguindo aqui, então, como você pode ver, o nosso professor Beto Moisés já está entre nós. Nós vamos começar a bater um papo com você logo, logo, Beto. Mas primeiro, a gente precisa explicar tudo isso aqui, ó. Toda essa nova decoração, ou melhor, a decoração de hoje do nosso programa, nosso Papo de Política. Está diferente, estou vendo uma chuteira aqui, né? Uma bola, caneleira, luva de goleiro, aqui tem um coletezinho aqui. E por que isso tudo, Douglas? É porque a escolinha de futebol Jornada para Vencer também faz parte dos nossos colaboradores, né? E se faz parte, é muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria dar boa noite ao nosso professor Beto Moisés. Beto, muito bem-vindo para você, uma boa noite. Cumprimenta a galera que está em casa te assistindo aí, meu amigo. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Hoje nós vamos ter um papo sobre escolinha de futebol, sobre o projeto Jornada para Vencer. É isso aí. E o Beto, né, a gente já se conhece, já tem um tempo já, e está com essa nova proposta, esse novo objetivo na nossa cidade. Ele vai explicar um pouquinho sobre o projeto, mas antes da gente explicar sobre o projeto Jornada para Vencer, a gente primeiro tem que conhecer o anfitrião do grupo, né? Tem que conhecer o anfitrião da casa, né? Do projeto Jornada para Vencer. Beto, e eu aproveito esse gancho em que nós estamos falando de todo esse roteiro e te pergunto, quem que é o Beto Moisés, meu amigo? Quem que é o professor Beto Moisés? Fala pra gente aí, cara. Pois é, Beto Moisés, sou aqui nascido na Vinhosa, né? Iniciei o meu trabalho com futebol aos 17 anos. Né? Aos 17 anos eu já tive minha primeira escolinha para tomar conta. Interessante que eram os garotos que a gente jogava bola junto, de 15 anos, e teve um campeonato em Itaperuna. Aí montamos uma equipe onde eu comecei a ser o treinador. Então, aos 17 anos eu já comecei ali a fazer esse trabalho com a escolinha de futebol, né? E hoje estamos ainda aí, coordenando, né, os projetos. Graças a Deus me formei na educação física, né, sou professor formado. Já trabalhei em diversas equipes, projetos também na área de esporte, na área de futebol, né? Um projeto que que era muito conhecido em Itaperuna, que é o projeto Curumim, né? Então a gente trabalhava lá com esporte, trabalhava com futebol, né? E também já tive escolinha, né? Escolinha de futebol, trabalhando com escolinha no Greg, né? Que era na Leite Glória. Montamos nossa primeira escolinha lá. E depois na ABB, né? Hoje eu não estou mais trabalhando, atuando como professor de escolinha. Estou coordenando, né? Tive a oportunidade de ser convidado para poder estar dentro desse projeto na coordenação, né? Então, bem ligado ao esporte, amo o futebol, amo o esporte, né? E estamos aí oferecendo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto, mas oferecendo para todas as crianças a oportunidade, né, de poder participar de um projeto organizado e, só falando aqui também, Douglas, onde todo o material é gratuito. A gente vai falar um pouquinho sobre o material e todo o material é gratuito para essas crianças. Nos bastidores, né, eu estava trocando uma ideia com o Beto aqui, e eu achei algo totalmente interessante, porque, de fato, nós já vimos várias escolinhas de futebol na cidade. Você já citou algumas também, né, que já se passaram por aqui. Beto, e é a primeira vez que eu vejo uma escolinha totalmente organizada, né? Assim, organização que eu digo assim, a um nível mais elevado, né? E com chuteira de graça, bola para se jogar, luva de graça, caneleira de graça,
colete bem feito e bem organizado do próprio projeto para justamente ter uma linhagem de primeira. É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Eu achei muito interessante o Beto trazer isso aqui e a gente decorar assim o estúdio, porque às vezes a pessoa fala assim, a gente sempre está falando em todos os programas, né, e falando que tudo é gratuito. Mas a pessoa fala assim, gratuito nada, né? A gente sempre tem um ou outro que fala, não é gratuito nada. Rapaz, e ele trouxe a qualidade do material, chuteira totalmente costurada, bola de primeira da Diadora, meu amigo. Não é qualquer escolinha que tem isso não, Beto. Entendeu? E eu trazendo isso aqui, a olho nu, a gente vendo isso aqui, rapaz, é fora do comum. E sabendo que tudo é de graça, 0,800 para essa molecada aí. Nossa, pai do céu, na nossa época era chinelo de dedo, rapaz. Não tinha essas coisas, não. Era o que chute. Era o que chute, é verdade. Aí o que chute você jogava de dia e saía com ele à noite, né? É assim mesmo. Beto, vamos lá. Cara, fala um pouquinho para nós desse projeto Jornada para Vencer, em questão das crianças, em questão da idade, né, que se abrange até... Qual é da faixa etária em que eles podem participar? Fala pra gente aí um pouquinho sobre isso aí. Então, Douglas, o projeto, né, ele visa trabalhar com crianças de 5, né, a 17 anos, que já entra na fase de adolescência, né? Então, é um projeto e vale aqui a pena também destacar que é um projeto para meninos e meninas. Ambos os sexos, né? Ambos os sexos. Isso é muito importante, que às vezes o pessoal fala assim, só menino? Não, leva a menina também. Eu acabei de falar com o Beto aqui, eu falei, eu não tenho problema, tem 2 meninas, pode levar lá também que dá jogo, né? Como diz o outro, né? Ô Beto, eu queria te fazer uma pergunta, cara, dentro desse projeto, que como a gente está falando de crianças e os adolescentes, o que esse projeto, ele lida com essa parte de saúde, em se tratando de tudo que é mobilidade em relação às crianças e os adolescentes. Eu sei que você colocou algo aí para nós aí, pode ficar bem à vontade, né? Uma colazinha, pode ficar bem à vontade e fala um pouquinho para nós do que o projeto abrange diretamente em se tratando da saúde dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Fala bem aqui. Ô Douglas, em relação à saúde, a gente sabe que toda atividade física, né, ela tem o seu bem-estar, né? Você está ali cuidando, está tratando da saúde, né? Então, só de você estar participando, ela já vai te trazer vários benefícios. Sim. Né? Então, é uma questão de... Quando a gente vai falar de saúde, vai abranger muita coisa também em relação ao que a criança tem de benefício, né? Então, mas dentro da saúde... ela vai melhorar, entendeu, o seu condicionamento. A gente nem fala muito condicionamento com a criança muito nova, mas a criança mais velha vai ter, entendeu, vai conseguir, como hoje em dia também, a questão que as crianças estão muito presas, né, ao celular dentro de casa, e o esporte vai trazer esse benefício para elas sair até mesmo do sedentarismo que algumas crianças... Pode ter certeza que existe criança no sedentarismo que só fica dentro de casa mexendo com o celular, e você praticar o esporte, praticar o futebol, no caso, fazer parte dessa escolinha, você vai estar auxiliando dentro da sua saúde, na sua qualidade de vida. Roberto, você tocando nesse assunto, eu achei algo interessante que nós estávamos conversando antes sobre isso também, que existem hoje muitas crianças que, pelo fato, né, assim... respeitosamente, eu digo isso, compreendo o posicionamento de alguns pais, né? Mas respeitosamente, mais uma vez falando, nós sabemos que existe algumas crianças que só ficam em quartos ou em lugares fechados a ponto de só celular na mão, só computador, e isso de fato vem chegando algumas coisas que possa acarretar outras, como uma depressão, né? Como um colesterol alto, porque de fato você come, não pratica exercício, não faz nada, daqui a pouco os resultados vêm, né? E assim, como nós estávamos conversando sobre isso, não só em prol disso também, trata-se esse tipo de coisas em uma escolinha de futebol como essa. Você coloca o seu filho, a sua filha, né, para de uma certa forma se exercitar, e você combate a depressão,
você combate algum pânico que a criança tem, e é o momento dela se enturmar ali com outras crianças, né? E de fato, é o que eu estava conversando com o Beto, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Receber crianças autistas, cara. De fato, isso é uma coisa que traz todo um diferencial na nossa cidade, né? Você ter uma escolinha de futebol que é 0800 e levar seu filho autista para participar em relação a isso? E hoje a gente vê, né, como que o caso do autismo tá assim, né? Antigamente a gente não via, né? E hoje tem muitos. Em alta, né, Beto? Está em alta. E é interessante que o nosso trabalho lá, ele visa trabalhar também com essas crianças, né? E temos lá, hoje nós temos inscrito mais ou menos, se eu não me engano, uns 4 a 5 alunos, né, que são autistas, e vai para lá e se divertem, cara. Se divertem, conseguem se socializar legal, entendeu? O bom do trabalho da escolinha de futebol também é isso também, porque a criança ela não vai trabalhar apenas lá o seu corpo, não apenas o seu físico, né? Mas a sua mente também vai estar sendo trabalhada. Então, o importante do trabalho, importante que o pai, mãe que está ouvindo agora, que está nos vendo, entendeu? Procure lá a escolinha. Mais tarde a gente vai estar falando um pouco mais do endereço direitinho, porque é um trabalho, é um local acolhedor, entendeu? E é para todas as crianças. E é um trabalho, a gente não pode cansar de falar, é um trabalho gratuito, é um trabalho de qualidade, é um trabalho que foi bem elaborado, bem pensado em termos de material, de tudo, entendeu? Dos treinamentos que é dado para as crianças, entendeu? Então é muito interessante, é muito bom. Beto, em se tratando, agora nós falamos um pouquinho da saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação. Nós sabemos que alguns jovens, ou até mesmo os adolescentes, nós vivenciamos isso porque, querendo ou não, a rede social nos aproxima, né? As redes sociais, os vídeos, né? Os aplicativos como o TikTok, que também é uma rede social, ela nos aproxima e nós vemos muita coisa, inclusive crianças desobedientes e desobedecendo os pais, né? E isso aí se enquadra na educação. Eu sei que lá também vocês conversam com esses jovens e com esses adolescentes. Não é isso mesmo? Sim, Douglas. O interessante também é o seguinte, quando você está numa escolinha de futebol, você aprende uma coisa muito interessante, que são as regras, né? A própria regra do esporte, Do jogo, né? não é só do futebol, mas as próprias regras do esporte, ela já começa a mexer com a cabeça da criança, né? Fazer com a criança entender que tem limite para tudo. Então é interessante que lá a gente aconselha, a gente fala. Eu já estou há bastante tempo, eu estou aí, né, se eu for fazer a conta aqui, a gente vai estar nos 36 anos, mais ou menos, dentro da... E eu tenho vários alunos que eu aconselhei e tal, e hoje a gente vê que o conselho valeu a pena, né? Já tive aluno muito indisciplinado, que a gente chegou, conversou, orientou, foi duro quando precisou ser duro, que a gente também não pode ficar passando a mão, né? Mas tudo dentro dos conformes e procurando o bem-estar daquela criança. Então eu fico, por exemplo, hoje fico muito feliz, encontro com vários ex-alunos, alunas, que passa, cumprimenta. Teve um aluno que um dia começou a conversar comigo e ele, daqui a pouco ele conversou, ele viu que eu não estava conhecendo ele. Porque graças a Deus já foi muitos alunos que passaram pela gente, né? E daqui a pouco a gente foi ver um camarote, não era nem de futebol, era um aluno que participou da gente com atletismo, né? Ele foi para o Rio de Janeiro competir, nunca tinha saído de Itaperuna, foi competir atletismo no Rio de Janeiro. Então a gente está dentro do esporte aí, o esporte é isso, o esporte é saúde, o esporte é vida, o esporte é socialização, e é muito interessante essa questão, porque as regras, né, ela vai fazer com que a criança comece a se conhecer também, conhecer os seus próprios limites, né? Então, em relação à educação, e é interessante também, Douglas, eu fiz uma vez, né, em relação, eu procuro trabalhar sempre, né? Eu tenho um projeto que eu montei uma vez, né,
nosso amigo pastor Evandro, ele até, quando foi lá para Patrocínio Muriaé, ele levou esse projeto queria fazer um projeto de futsal e aproveitou o projeto. O nome do projeto era Batendo um Bolão para Ser Bom Cidadão. Maneiro. Né? Então, foi pensado dentro do esporte, como que o esporte poderia ajudar, né, nossas crianças e os adolescentes. E dentro desse projeto eu tinha um controle escolar, que era muito interessante, que todo bimestre a criança tinha que levar aquele controle escolar para casa, para a mãe levar para o colégio, e lá eles colocarem a nota da criança, né? Todo. E o mais interessante nisso é que quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa escolinha do Vasco, aqui em Itaperuna, né? E eu fui visitar lá em São Januário, e a assistente social lá gostou daquela planilha e copiou, perguntou se podia copiar aquela planilha lá para as crianças, né, de um clube igual o Vasco da Gama, que é um clube grande, e tem um trabalho também voltado para a questão da escola, né? Mas ela achou muito interessante, eu fiquei muito grato com isso. E com isso aí nós fizemos dentro de um projeto que eu trabalhei também, Batendo um Bolão para Ser Bom Cidadão, eu fiz um campeonato onde as notas vermelhas, no final, ela acabava fazendo com que as crianças perdessem os pontos, e as notas azuis. E é interessante, cara, que dentro da competição em si, no campeonato entre eles, aí teve uma equipe que ficou com 30 pontos, e a outra lá ficou com mais ou menos, se não me engano, 12. Mas quando foi somar a questão de notas, a de 30 nem classificou, e a de 12, entendeu? Então foi uma coisa muito interessante, muito legal, e as crianças adoraram também, né? E os pais com certeza também, né? Perfeitamente. Roberto, eu só queria pontuar algo que eu acho que tanto para mim quanto para você é muito interessante. Pessoal, escutando o Beto falando aqui, a gente não pode, de maneira nenhuma, colocar essa carga sobre a educação dos filhos sobre os professores ou sobre o projeto. Isso aí é pai e mãe em casa que precisa educar, né, os seus filhos. Só que eles por si só vão entender e vão aprender que num projeto como esse existem o quê? Regras. E as regras são feitas para quê? Para ser seguidas. Como o Beto disse, como o professor disse para nós aqui, é no esporte em si, né? Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, né? Mas tem que ser o quê? Tem que ter a disciplina, porque não pode chegar um garoto ou uma garota num projeto tão importante e organizado como esse e achar que pode fazer tudo o que bem querer, que não vai. Né? Porque senão, como que o projeto vai fluir para todos? Dentro do projeto tem um segmento. O segmento é para ser respeitado. Se você não respeita, você vai bagunçar o projeto. E as outras crianças que estão lá serão desrespeitadas também? Né? Então, nessa linha de pensamento, nós queremos trazer para você que a educação do seu filho é sua responsabilidade. Né? Mas, de fato, você trazendo ele também para a escolinha, ele também será disciplinado da forma em que o projeto vai reger aquilo ali. Né? Então, só para a gente pontuar isso aqui, pessoal, porque às vezes tem pai e mãe que joga lá o filho e fala assim, não, tá por sua conta aí. Mas não é desse jeito. Né? Beto, seguindo então, um outro assunto que eu acho muito interessante, até porque por conta da estrutura do local, trabalhando o entretenimento dos nossos jovens e adolescentes. Antes e depois, sempre tem que ter, né? Um bate-papo com eles, ou até mesmo uma brincadeira entre eles, né? Isso aí sempre acontece, né? Num lugar como uma escolinha de futebol, né? O que a gente chama lá o futebol é a preleção, né? A gente vai falar um pouco sobre o sistema, qual o trabalho que vai ser trabalhado, mas a gente é muito interessante, Douglas, a gente pensar que é o seguinte, como a gente trabalha com criança lá dos 5, né, aos 17 anos, né, a gente tem que pensar diferente também, porque essas crianças dos 5 aos 17 anos, né, ela está lá para brincar. Na verdade, eu falo até os 17, porque nós estamos lá
com o objetivo não de formar jogadores, mas sim cidadãos. O nosso maior objetivo é fazer com que aquela criança possa ser um cidadão de bem. Nós temos a oportunidade hoje de estar levando um jogador que está destacando para fazer teste, temos. Mas o nosso maior objetivo lá é trabalhar para que essa criança possa ser um bom cidadão. Entendeu? Então a gente cobra da criança de acordo com aquilo que a gente sabe que ela pode produzir. Entendeu? Então as crianças menores, a gente tem lá o trabalho que a gente vai passar, porque é muito interessante que esse projeto, cada dia, já tem as atividades que precisam ser feitas. E outra coisa, tem chamada de vídeo. O pessoal da coordenação, eles têm a chamada de vídeo que faz para você mostrar que está fazendo aquele trabalho, né? Então é interessante também por causa disso. Então a criança está lá para se divertir, para aprender. E esse entretenimento que você está falando, ele tem. E de fato também, Beto, só para me pontuar aqui, a gente volta àquela questão do quarto e do celular, né? Porque do entretenimento você encontra com outro amiguinho e o outro amigo aqui e o outro, eles vão brincando de bola, vão batendo fazendo aquele jogo, batendo aquela pelada ali, estando junto na escolinha ali, seguindo as regras ali do que vocês, né, impõem para eles. Então, de fato, o entretenimento por si só já acontece. Já. Fugindo do quarto, fugindo só do celular, porque hoje, né, foi até intitulado da nossa faixa etária agora, que nós estamos na sociedade TikTok. E isso é triste, né, cara? Né? A nossa garotada sendo levada muitas vezes por redes sociais, que é TikTok, entre outras coisas. Né? E assim, com uma estrutura fora do comum dessa aqui, para quem dera na nossa época, né? De moleque, que eu digo assim, né? Você tem uma estrutura dessa aqui, com bola, com chuteira, com caneleira. Nosso pai, que é isso, cara? E Douglas, você falando aí da nossa época, né? Quero mandar aí um abraço, né, para a família do Edgar, né, que faleceu. O Edgar foi meu primeiro treinador. O Jorge, o Edgarzinho aí, a dona Irene, as filhas. Mandar aí o nosso abraço, né, o nosso sentimento. Né? O Edgar foi o primeiro treinador daquele campo que existia em frente ao Cheque Jorge. Poucas pessoas, aliás, da nossa época, nossa geração, da agora, não se lembra, poucas pessoas vão se lembrar daquele campo, né? Do pessoal mais novo aí. Hoje é cheio de casa, né? Então, como você falou aí da nossa época, eu logo lembrei, né, da partida aí do Edgar, né? Mas estamos aí, e sem falar, Douglas, que o esporte em si, o futebol em si, ele é um meio de socializar. Entendeu? Sim, é um meio de fazer amizade. Eu falo por mim, já velho, quando eu fui embora para São Paulo, eu fiz muitos amigos através do futebol. E as crianças hoje fazem muitos amigos através do futebol. Entendeu? E no final de semana tem criança que vai para casa do outro porque está na escolinha ali, então faz aquela amizade. Então é muito interessante. Entendeu? É muito interessante. E queria falar num geral para você aqui em relação a algumas coisas que o futebol traz em benefício para nossas crianças. Por exemplo, desenvolvimento motor. A criança, dentro do futebol, dentro das atividades que são feitas, ela começa a ter uma coordenação motora melhor. Ela vai trabalhar o equilíbrio, ela vai começar a ter noção de espaço, de tempo. Então, são coisas que vai auxiliar ela no seu desenvolvimento. Que mais tarde ela vai precisar dessas coisas. Ela precisa ter uma boa coordenação. Ela precisa ter uma noção de espaço. Ela precisa, o futebol, ele traz a concentração. Você se concentrar, ter o foco naquilo ali. Então, eu falo muito com as crianças dentro da sala de aula. Quando você está ali focado dentro de uma atividade, você começa a aprender que dentro da sala de aula eu tenho que estar focado para poder aprender também. Eu não posso ficar assim, pensando em outras coisas, a não ser naquilo ali. Dentro do futebol, se você deixar passar alguma coisa, você às vezes perde uma jogada. Então ele ajuda muito a criança a focar, né,
Então eu falei do desenvolvimento motor. Outra coisa é a convivência social, que nós já falamos também, que é uma coisa muito importante, né? Esse convívio que vai trazer, e as pessoas vão conhecendo. E o maneiro disso aí também é a questão que você vai conhecendo pessoas de diversas classes sociais também. O futebol, o esporte em si, ele une, aproxima as pessoas, né? O entendimento das regras, como nós falamos já também. Outra coisa muito importante é o trabalho em equipe. Muito Porque importante. a gente não vive só. Muito Se a gente não aprender a trabalhar um pelo outro, a trabalhar em equipe, a gente acaba ficando para trás. Então, o esporte, o futebol, ele traz isso também, essa questão. Outra coisa muito importante, tomada de decisão. Na nossa vida, às vezes, temos que tomar decisão assim, ó, rápido, né? Rápida. E você jogando, participando de uma escolinha de futebol, participando do futebol, então muitas das vezes você tem que ser rápido. Antes da bola chegar, você já tem que saber o que você vai fazer. Então a sua tomada de decisão, ela é rápida, isso te ajuda, te auxilia na sua vida. Na sua vida vai te auxiliando. E vamos fechar com mais duas aqui, a questão da disciplina, né? Como já foi falado aqui, ó, não adianta brincar se não segue as regras. Então a criança, dentro do esporte, ela aprende isso, essa questão da disciplina, é trabalhado. E a gente vamos fechar aqui que vencer e perder faz parte da vida. Do jogo da vida. Né? Eu até dando aula hoje, a gente dá aula lá no externato do Duque de Caxias, vou fazendo a propaganda do externato. Fica tranquilo. Então, Antônio. E eu tava falando com o menino lá hoje, ele começou a ficar... Primeiro ele falou, Beto, quer jogar com a gente? Eu falei, não, deixa vocês participar só da aula. Não, vamos jogar. Aí daqui a pouco eles começaram a perder, né? E começou a querer ficar. Aí parei para orientar, para a gente conversar. Gente, a vida não é assim. A gente tem que aprender a perder, respeitar o outro, né? E depois ele ficou tranquilão, né? Mas é isso aí, cara. Então o esporte ele tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios que se traz, né, para a criança, para o adolescente e até mesmo para os adultos. Perfeitamente. Beto, eu acho muito interessante você pontuar esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa olha assim, numa forma mais genérica, e vê que a escolinha de futebol é muito mais a fundo do que a gente pensa, né? Não é tão raso assim, né? E se tratando de tudo isso aí, talvez a pessoa olhando e falando assim, não, peraí, talvez até mesmo, vou dizer uma linguagem mais aberta para o nosso público, para que o pessoal entenda, talvez um milagre para o seu filho ou para a sua filha esteja aqui. Uma mobilidade, uma cura, né, de alguma forma na saúde de uma criança, às vezes está aqui. Por que não? Entende? Então são coisas pelas quais nós, como pais, poderíamos nos orientar um pouco mais. Né? Porque eu tenho que pagar médico, remédio, tenho que pagar... E, de fato, talvez melhora muita coisa no seu filho só mesmo participando de uma escolinha como essa. Né? Pois é. Então, Douglas, olha só, é interessante agora falar para vocês, né, para todos vocês aí que nos assistem, é que tudo isso que foi falado aqui, todos esses benefícios, você pode encontrar lá, ó, no projeto, na escolinha Jornada para Vencer. Né? Lá, como o Douglas estava falando aqui, ó, o material, a criança fica louca, é chuteira de botinha que eles falam. Né? Você vê aqui, ó, você tem uma luva, que é uma luva acolchoada. Entendeu? Não é uma luva... pessoal de casa aí. Né? É uma pessoal, luva acolchoada. Aí, a gente já vai entrar nesse ponto da estrutura do projeto e o Beto já vai mostrar para nós aqui tudo aquilo em que tem lá no projeto de graça. De graça, pessoal. Pode continuar, Beto. Então aqui, ó, nós temos aqui, é importante a criança já aprender a jogar caneleira, porque é regra do futebol, você é obrigado a jogar de caneleira, é regra, né? E falando aqui, ó, nós temos uma bola, essa aqui é uma bola número 3 para as crianças menores, nós temos 3 tipos de bola lá,
Olha só que interessante, são 3 tipos de bola. O projeto Jornada para Vencer, ele tem 3 tipos de bola. Você não vai pegar uma criança de 5 anos e jogar com a bola número 5. A bola número 5 já é uma bola tamanho oficial, peso oficial, né? E essa aqui é uma bola para criança. Ou seja, a estrutura é de acordo com a faixa etária. Isso aí, de acordo com a faixa etária. Questão de idade, questão do desenvolvimento até mesmo da criança, né? E ver a capacidade dela ali. Então, ó, mais uma vez, reiterando para você, é isso aqui, ó, se você e seu filho estiver participando, né, arduamente, é uma botinha toda chuteira, né, Beto? Chuteira estilo botinha, ó, toda costurada, tá? Com travinha pequena, para evitar de se machucar também, tá? Pessoal, de graça. Aonde você já se viu, onde você já viu isso de graça na nossa cidade? Não tem, é só no Jornada para Vencer. Ó, luva, ó, goleiro, couro, de graça, também de graça, caneleira, que o Beto acabou de explicar para nós, o professor acabou de falar que isso aqui é regra do jogo, totalmente de graça também. Então você está esperando o quê para levar seu pequeno lá, gente? Por favor, né? Beto, conta para nós um pouquinho da estrutura, aonde que é esse local, né? E de que forma vocês fazem lá? Deixa eu organizar mais ou menos. Vai organizar. Antes da estrutura, cara, eu gostaria de fazer, tá, o nosso agradecimento ao deputado Luiz Lima, né, e seu chefe de gabinete, Herbert Pedro. Então é através deles que o projeto flui. Através deles que esse projeto chegou até Itaperuna, né? Perfeitamente. Quer reforçar, Beto? Então, deputado, fala mais uma vez. Deputado Luiz Lima e o seu chefe de gabinete, o Herbert Pedro. Perfeitamente. Né? E o Luiz Lima, para quem de repente não conhece, explica isso. É medalhista olímpico, nadador, entendeu? E uma vez conversando, ouvindo ele falar, na verdade, ele falou de um projeto que ele tem na praia, se não me engano, de Copacabana, desde quando ele era atleta olímpico. Tempo, hein? Ele tem esse projeto, todo sábado ele está lá dando aula nesse projeto, né? E voltando aqui para o projeto, a gente fala da estrutura dele, Douglas. É uma estrutura muito, muito, muito boa. Porque além desse material para as crianças, que é de primeira, nós temos um material de trabalho. Nós temos um material de trabalho, eu não sei quem já ouviu falar, por exemplo, nós temos um paraquedas para poder trabalhar a tração. Nós temos um cinto de tração, que é para fazer com que a criança trabalhe a força, para trabalhar a explosão, né? Que a gente chama no futebol, que é o tiro. Nós temos escadinha para trabalhar a agilidade da criança. Cones. Nós temos redes de gol maravilhosa que tem lá. Primeira qualidade, entendeu? Né? Tudo de primeira qualidade. Cones de 45 centímetros, 75 centímetros, que é o cone. Então, tudo, pratinho chinês, que a gente fala chapéu chinês, né? Então, tudo de qualidade para poder a criança ter um trabalho de qualidade, um trabalho bem desenvolvido. Então, a gente tem tudo. É um projeto, gente, vou falar, como o Douglas está sempre lembrando aqui, um projeto de graça. De graça. É um projeto bem documentado, tá? Bem documentado. Você vai lá fazer a ficha a inscrição do seu filho, da sua filha. Você vai ver que é um projeto documentado. Lá dentro da nossa ficha de inscrição, nós temos lá o telefone de 2 responsáveis, mas nós temos abaixo o telefone de mais 2 pessoas, que a gente não conseguir falar, Deus ajude, que nunca aconteça nada, mas se acontecer alguma coisa com a criança, não conseguir falar com o pai nem com a mãe, tem mais 2 pessoas para poder ligar. Ou seja, 4, né? E se a gente não conseguir falar com ninguém, vai na casa. Então é um trabalho muito bem estruturado, muito bem pensado, e eu convido você, pai, mãe, para chegar até o Itapuã. O projeto acontece lá no Itapuã Clube, né? A gente tem um projeto a partir de 8 horas da manhã até as 11, né? Dividido por faixas etárias, tá? Sub-7, por exemplo, ele vai treinar, são todos os dias, mas é formado 2 turmas, terça e quinta e quarta e sexta. Dentro desse período, Beto, só para a gente explicar ao pessoal que está em casa, esse sub aí fala a faixa etária
de idade deles e o horário e os dias que funciona. Isso, aí o sub-7, no caso, né, ele funciona de 8 às 9 da manhã. Vamos lembrar, terça, quarta, quinta e sexta. Só que a criança vai participar de uma turma. Uma turma é terça e quinta e a outra turma, quarta e sexta. Qual faixa etária de idade? Todas as faixas etárias. Aí depois vem, vamos lá, depois vem a faixa etária sub-9, tá? O sub-9, que no caso seria de 9 às 10, e em seguida a faixa etária sub-11, tá? De 10 às 11. E na parte da tarde a gente retorna com as 3h30, né? Com a faixa etária sub-11, depois 4h30, com a faixa etária sub-13, e sub-15 e sub-17, a gente vem logo após, de 5h30 até às 18h30. Né? Nesse horário, terão também pessoas responsáveis lá para receber o público, caso queira, a partir de 8 horas da manhã em diante. A partir de 8 horas. Ou tem um horário específico para as inscrições? Não, a partir de 8 horas, porque como a gente tem um grupo lá, cada um é dividido por funções, né? Então tem a pessoa específica para poder ficar lá esperando para atender o público, para atender você, pai, mãe, né? Está lá, para estar lá e atender e fazer a sua inscrição, né? E, Douglas, já vou até falando que eu sei que com certeza a gente vai ter inscrição, a gente vai precisar também falar sobre a documentação que é preciso. Sim, pode né? ficar à vontade. Sim. Então, pai, mãe, a gente precisa lá de receber a xerox, né, de todos os documentos. O da criança, certidão de nascimento, de preferência, se tiver a identidade, tá? Identidade, CPF da criança, para você ver como que o projeto ele é bem documentado, né? Dos responsáveis, CPF, o RG, um comprovante de residência e não podemos esquecer da declaração escolar da criança. E dentro disso aí também nós temos o que a gente chama de parquê, é o que eles vão responder algumas perguntas sobre a saúde da criança, né? Para saber se tem alguma coisa, algum problema, se toma algum remédio, né? Então tem dentro dessa ficha também. Então só lembrando, todo documento, xerox da identidade, tá? Pode ser a carteira, pode ser a certidão de nascimento? Pode. Mas a gente já está pedindo, pessoal, faz a carteira de identidade, porque caso a gente precise sair para jogar para algum local fora, porque se Deus quiser a gente vai começar a fazer isso, né? Quando as escolinhas começarem a caminhar, a gente vai ter jogos fora, então precisa da identidade, precisa daquele documento com foto. Então já providencia, tenha só a certidão, leva a certidão, mas já vai providenciando para poder, ok? E eu achei muito interessante nessa fala do professor Beto, é que através do projeto em si, eles têm toda uma credibilidade para amanhã ou depois encaminhar, né, esses adolescentes, né, e até mesmo esses jovens, para um time amanhã ou depois, uma peneira, ou até mesmo fazer algum teste. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque, de fato, às vezes, não só melhorando a saúde, né? E amanhã ou depois aí, quem sabe, né? Já sai um jogador lá, né, Beto? Então, eles têm o passe livre para ir encaminhando para alguns clubes, né? Tem moral para isso. Então, o que me despertou, não só em relação a isso também, é saber que existe um projeto totalmente organizado dentro da nossa cidade. Porque é o que eu falei com você, Beto, é o que a gente falou aqui nos bastidores, né? E agora estamos falando ao vivo, é que de fato a gente nunca viu dentro da nossa cidade, dentro de Itaperuna, um projeto totalmente organizado como esse. Eu nunca vi, Beto, desculpa eu falar, mas eu nunca vi. Então, de fato, acontecendo esse tipo de coisa, né? E mostrando para nós aqui, a gente mudou até o cenário do nosso programa hoje, né? Ficou até mais bonito, para falar a verdade, né? Então, assim, é algo que desperta em nós e tem que despertar em você que é pai, que é mãe e tem seus filhos, né? Nessa faixa etária em que foi dita aqui, para levar, para acompanhar. E você pode ter certeza que até mesmo o comportamento dele dentro de casa vai surgir efeito. O comportamento dele, a saúde, né, das nossas crianças vão surgir efeito através desse projeto, né? Então, assim,
que você pega. Quem não assistiu, assiste depois, se cortou. Ah, não vi desde o início. Vai ficar gravado lá, você assiste, preste bem atenção e vá mais uma vez, né, para você ir lá e realizar a inscrição do seu filho para estar participando. Um projeto como esse, Beto, eu acho que não pode, de maneira alguma, ser desperdiçado. Né? Verdade. Porque hoje, né, tudo hoje que se a gente parar para pensar, é tudo pago. Tudo é pago. Né? Mas, de fato, um projeto com essa organização sendo inteiramente de graça. E, Douglas, uma coisa que eu esqueci também aí é de falar, né? A gente falando do colete, só que a criança recebe o uniforme também. É mesmo? Meião, short e camisa. Totalmente grátis. Olha só, pessoal. Recebe todo o material esportivo gratuitamente. Olha só, camisa, short, meião, chuteira, caneleira. Que é mais o que, gente? Pro goleiro, luva. Ou pro goleiro que é goleiro, a luva para ele. Né? E você leva isso para casa. Às vezes fala assim, não fica no projeto. Não, você leva para casa. Isso inteiramente de graça. Então não perde a oportunidade, não. Você que está assistindo o nosso programa, logo depois que acabar, replica esse vídeo, né, em grupos de WhatsApp, em locais que tem meninos e meninas nessa faixa etária em que nós discriminamos aqui, justamente para estar participando do projeto. Não perde essa oportunidade, não. Pode ter certeza que você vai ficar muito bem amparado, né, velho? Justamente. Douglas, só colocando aqui a chuteira, tá? O que acontece? Você chegou lá, fez a inscrição do seu filho, aquela chuteira é dele. Mas só que a gente tem lá o local que essa chuteira vai ficar lá. Ele chegou, sem problema. Ele chegou lá, a chuteira é dele. Tá o nome deles na caixa, de identificação, tudo direitinho. Poderia até trago a caixinha para você ver, entendeu? E tá lá o nome dele. Então ele chega, chegou lá e falou assim, Marcos Paulo. Ele vai lá ver a chuteirinha dele, tá lá. Então a gente, até porque a gente mantém a chuteira lá para a gente ter um controle também. Sim, sem dúvida. Entendeu? A gente tem um controle, tá? E uma coisa que eu posso fazer, Douglas, agora eu vou falar assim, agora é por minha conta. A chefia não me liberou, não. Mas é por minha conta, ó. Os 5 primeiros que chegar lá e fazer a sua inscrição e falar que viu onde? No podcast. Podcast, né? Vai estar concorrendo. Aí sim vai concorrer uma chuteira que vai levar para casa. Aí, ó. Então. Essa é por minha conta. Ó, professor Beto Moisés já disse aqui e comprovou. Os 5 que chegarem lá amanhã para fazer a inscrição, ó, concorreu uma chuteirinha, filho. Totalmente costurável. Travinha baixinha, um luxo, tá? Na minha época não tinha isso não. Se na minha época tivesse, filho. Amanhã eu tava lá, ó, cedinho lá, já fazendo minha inscrição. Então você, papai, mamãe, você que tá vendo esse vídeo, replica lá amanhã, replica lá depois da entrevista, vai pro Instagram, depois a gente vai jogar no YouTube também, mas replica lá essa entrevista e pode ter certeza que toda a mobilidade do seu filho e da sua filha, o comportamento, a mente, tudo vai mudar dentro da sua casa. Então, não perca essa oportunidade. Beto, mais uma vez para fixar, para a gente finalizar, horário e local para nós, por favor. O horário de 8 da manhã às 11 horas e na parte da tarde, das 15h30 até às 18h30. Nós estamos lá. Na verdade, amanhã já começa o nosso treinamento, tá? Perfeitamente. Amanhã o pessoal já está sabendo, vai estar lá para poder já começar os treinamentos. E pode ir lá, pai e mãe, sem medo que vai ter uma pessoa só para poder atender vocês. Local? Eu vou estar lá no Itapuã Clube. Perfeitamente. Tá? Então, você já sabe, já tem o horário, tudo 0800, então não perca essa oportunidade. Oportunidade de ouro para nossa cidade. Não perca essa oportunidade. E, como já estamos batendo aqui quase 1 hora de bate-papo, passa rápido, né, Beto? É rápido demais. Estamos batendo um papo, trocando ideia, a hora já está voando já. Eu queria, Beto, que você direcionasse seu olhar para uma de nossas câmeras ali, com 1 minuto, e deixasse as suas considerações finais. Pois é, eu como itaperunense, como amante do esporte, eu tenho muito a agradecer, tá? Mais uma vez falando ao deputado Luiz Lima e seu chefe de gabinete, por ter dado a nossas crianças
essa oportunidade de participar de um projeto gratuito com material de qualidade. Então, Luiz Lima, Herbert, meu muito obrigado como itaperunense, como amante do esporte, como professor, tá? E mais uma vez agradecer a todos que participaram com a gente, todos que estão participando com a gente. Meu muito obrigado e meu maior agradecimento a Deus por estar podendo coordenar um projeto tão maravilhoso como esse. Perfeitamente. Nós queremos agradecer, Bento, você, nosso professor aí, por estar junto com a gente, por trazer essa novidade, né, aqui no podcast junto de nós, né, como também faz parte do nosso grupo de colaboradores. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter vindo. As portas do podcast estão abertas para você. A hora que você quiser voltar, você volta, fica muito bem à vontade. Traga resultados do projeto, né, traga realidades, mudança na vida dos nossos pequenos assim também. Fale conosco aqui depois também, ao vivo, estaremos juntos, né, junto nesse projeto também, e o que precisar, as portas do podcast estão abertas para você e também a todo o projeto. Eu queria agradecer você, né, pela nossa audiência, agradecer você por ter ficado junto conosco até o final, tá? Quero mais uma vez reiterar, pega essa entrevista aqui num grupo em que você sabe que tem papai, que tem mamãe, que tem pessoas, né, que de fato vão ter seus filhos e suas filhas que querem estar participando, né, de um projeto como esse, de graça, 0800, com toda essa estrutura. Replique esse vídeo, replique essa entrevista para de fato fazer uma mudança por completo na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, na vida dos nossos pequenos, porque esporte é saúde, tá? Então, depois compartilha lá esse vídeo, compartilhe essa entrevista, e eu creio que quem vai agradecer serão aqueles que irão, assim, fazer a sua inscrição nesse projeto maravilhoso. E eu queria mais uma vez agradecer a você por essa audiência, e mais uma vez eu gostaria de manter esse lugar, um lugar para todos. Um grande abraço para você e uma boa noite. Quarta-feira, 7h30, estaremos juntos. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.